Shalom, shalom, bom dia. Glória a Deus, shalom, bom dia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê entendimento, nos dê graça. Te engrandecemos por esse dia. Crendo, ó Pai, na Tua visitação sobre nós, temos ainda alguns dias onde nós estaremos podendo acessar, ó Pai, esta manifestação de juízo dentro de uma temporada propícia para isso, que não percamos esse tempo, que não nos dispersemos, que não abaixemos a guarda, Sim. que não achemos que já está bom, mas que continuemos a avançar, Pai, em nome de Jesus, na totalidade daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que acessemos aquilo que está preparado já no mundo espiritual, para que verdadeiramente saiamos dessa temporada com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que não deixemos nada para trás, que não nos percamos daquilo que o Senhor tem já disponível para nós. Em nome de Jesus, guarda nossas vidas, Mateus, a Letícia, minha esposa, o ministério local, virtual, os irmãos de longe, de perto, Sim, Deus. os filhos, as ovelhas, em nome de Jesus. Guarda-nos, Pai, minha casa, minha família, que o sangue de Jesus Cristo, Pai, esteja operando a nosso favor. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Traz resposta, Pai, aos teus filhos, de alguma forma que entendam, aqueles que estão necessitando tanto de uma Sim, resposta, de Pai. uma direção, que não fiquem perdidos em nome de Jesus, mas que tenham realmente um entendimento dado pelo céu para tomarem decisões, para entrarem, para saírem. Senhor, abençoa para que venham as respostas em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Glória a Deus. Amém? Amado, então, dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso espírito, nós cremos na continuidade desse portal de juízo, justiça e de glória, de resistência, de força para nós, até quando nós tivermos a virada do ano, que vai ser, né, lá dia 29 de março. Aí antes vamos trazer um pouco do estudo a respeito disso, porque vamos mudar não apenas de tribo, confronto e todos os recursos que Deus nos dá, mas vamos mudar também de ano e de estação. Então, é necessário a gente já ir trazendo, né, todo o entendimento que Deus deixou disponível para nós. Amém? Shalom, shalom. Irmã Raquel, irmão Ângelo. Então, nós temos entendido, amados, e eu quero trazer já esse alerta, porquanto estamos ali debaixo da cobertura do nosso apóstolo Éder Gregório, ele tem colocado por alinhamento do nosso povo algo chamado centralidade de Cristo. Precisamos entender que Cristo é o centro de todas as coisas, ele é o centro, ele é um instrumento, ele é tudo que nós necessitamos para poder ter uma vida vitoriosa. Nós não podemos nos apartar da pessoa de Cristo. E por conta disso, muitos já se perderam na sua própria cobiça, porque a riqueza, como Paulo fala lá para Timóteo, ela não é apenas uma riqueza financeira, pode ser uma cobiça, a avareza do nosso coração, a idolatria do nosso coração. Em trazer coisas um pouco mais rápidas, nós podemos entrar por um caminho de tirarmos a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Uma das coisas que o pastor Alexandre trouxe de maneira bem revelada foi que pagar é mais fácil do que morrer. Então, às vezes, nos portais de oferta, nós falamos, eu vou dar a minha oferta. Existem muitas pessoas que passaram pelas nossas vidas perguntando o quanto tinham que ofertar para destravar tal coisa. Ah, o que eu tenho que ofertar para destravar isso, destravar aquilo? Então, teve um caso muito particular que a pessoa procurou o pastor Alexandre para saber quanto que teria que ofertar, aí meu esposo respondeu ali no WhatsApp, explicando para ele, falou, irmão, não é questão de pagamento, não é isso o evangelho. Aí explicou para ele que haveria todo um processo de arrependimento. O que ali ele estava falando para aquela pessoa é que aquela pessoa precisava ser discípula da verdade para depois poder fazer uma oferta com o coração. Não simplesmente, estou pagando aí, Jesus, por favor, rapidamente, me dê. Não é isso que é o evangelho, não é isso que pregamos, não é isso que cremos. E existem, infelizmente, a palavra de Deus diz que, se possível fosse, enganariam até os eleitos. E tem outro lugar que fala que enganariam mesmo. Então, nós precisamos O irmão não entender, deu amados. resposta. Oi? E o irmão não deu nem resposta.
É verdade. O irmão não deu resposta para o pastor. Quando ele falou do processo, quando ele falou do arrependimento na profundidade em que pecou, quando ele falou em se tornar verdadeiramente alguém que estava disposto a entrar com Cristo no coração, para Cristo olhar toda a bagunça e colocar em ordem, aquela pessoa não deu resposta, não é? Esse ponto vai fazer toda a diferença, porque eu lembro uma vez que um casal deu um testemunho do que estava acontecendo na vida deles, e, e aí depois veio um outro casal, veio a esposa, na verdade, e falou assim para mim e para minha esposa: bem que vocês podiam cuidar de nós. Só que, na verdade, a gente atendeu essa pessoa por um tempo, e as pessoas pensam que atendimento, pastoreio, paternidade, muitas vezes é um toque de mágica, um encantamento que nós vamos liberar e que depende de nós para a pessoa poder fazer as coisas. E, na verdade, esse casal específico que deu testemunho na época, eles abriram mão e assim renunciaram e pegaram uma rota totalmente contrária a tudo que eles tinham até então. E depois de 40 anos no Evangelho, não é, tá começando agora, qualquer coisa que fala faz. Não. Pessoas que conhecem a palavra, que estavam já caminhando há muito tempo, só que assumiram uma paternidade e obedeceram. Simplesmente é isso que tem que fazer? Vamos fazer isso para fazer, vamos fazer isso. Aí depois a pessoa chega, vê o resultado na vida do outro, mas não sabe o processo. Ele fala assim: cuida de nós também, porque nós vamos ter o mesmo resultado. E não vai acontecer nada, porque a pessoa ela quer só o resultado, mas ela não quer abrir mão, ela não quer renunciar, ela não quer pagar o preço, ela não quer obedecer, ela não quer fazer nada. Ela quer a macumbaria gospel. Põe a mão na minha cabeça aqui. Eu pensei que você fosse sair, colocar a mão, fazer aqui uma macumba gospel e a lepra já ir embora. Não, tem o seu processo. Tem aquilo que você vai ter que fazer. Então, a gente confunde facilmente isso, porque, irmãos, é difícil. É difícil a gente abrir mão, é difícil a gente renunciar, é difícil a gente querer ou não querer fazer as coisas. É um processo, dói demais. Então, assim, dentro disso, aí o irmão chega, me manda uma lista. Eu sou isso, aquilo, quanto eu pago para quebrar isso? Então, chega até me dar um mal-estar. Falo, cara, você não paga nada. Vamos fazer um procedimento, vamos marcar atendimento, você tem que arrepender, vamos saber sua história, vamos trabalhar com você. Nem obrigado ou nem vai para o inferno, nada, não falou nada, simplesmente sumiu no planeta, porque a cultura dele é aquela: eu quero pagar e quero continuar tocando a minha vida, mas tem que acontecer alguma coisa rápido aí. E aí o que acontece? Por que que agora tem um monte de gente ferida também? Porque também tem um monte de gente pegando esse dinheiro, aí não acontece nada, e quem pagou vai cobrar de quem agora? Vai xingar um pouco para quem ele deu dinheiro? Vai. Mas vai estourar a bomba lá na mão de Jesus. Verdade. Porque tira Jesus do centro, porque não coloca Jesus para funcionar, porque não quer morrer, porque não quer fazer o que Jesus está falando para fazer. Depois quem paga a conta é Jesus. Verdade. Eu paguei lá, dei o dinheiro lá na igreja para o pastor, para o apóstolo, para quem for, e Jesus não fez nada. Aí é Jesus que não fez nada. A pessoa não quer se submeter, mas depois o saldo negativo é lá na conta do céu. Foi Jesus que me deixou na mão. Eu dei o dinheiro lá. Então a gente fica bem atento com isso. Tanto você que às vezes busca isso, como quando te buscarem para essas coisas. Né? Nós já temos líderes aqui que você pode passar por esse problema. Então não entre nisso. Vai morrer. Fala para o pessoal: morre. O que eu faço para viver? Morre. O que eu faço para... Morre. Não, mas eu não... Morre. O que eu tenho de receita para você é essa: pega a sua cruz e siga ele. João Batista estava lá com os discípulos dele, Jesus passando sem eles, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os caras levantaram e foram seguir Jesus. É isso que a gente tem que fazer. João Batista não falou: não, fica aqui comigo, vocês são... Cara, ele sabia a chamada dele. Então sempre aponta: ó, é aquele lá, ó. É aquele lá, é aquele lá. Para as pessoas irem atrás de Jesus, que Jesus vai... Aí sim, aí vai pôr na conta de Jesus, Jesus vai ter como bancar, porque está morrendo. Agora a pessoa quer segurar o discípulo para ela, quer segurar o dinheiro para ela, quer segurar tudo para ela, não quer ministrar porque ela sabe que a pessoa vai embora, porque o ministro também, o que está perdido, ele é esperto.
Porque a pessoa chega em mim e fala assim, quanto eu tenho que pagar para sair disso? Eu falo, dá 2 contos aí. E não ministro nada nele, só oro, abençoo, peço mais dinheiro depois, porque eu sei que essa cultura, se eu confrontar, ele tem a chance de ir embora. Tem gente que você confronta e fica. Você puxa. Graças a Deus, bastante gente tem sido confrontada. É assim que funciona? Tá, não sabia. Então vamos fazer o processo. Tá fazendo, tá dando certo. Agora, se o ministro quiser ser tranqueira, quando chegar essa parte, ele pega o dinheiro, libera uma oração lá e que se dane. Então, tomar muito cuidado com essas tentações, você que vai ministrar, você que está aí fazendo o curso de libertação, porque vão chegar as pessoas e virar isso, inevitavelmente, até para provar o que está no na nossa vida, como está seu coração, aonde você está apegado, o que realmente você quer fazer do evangelho, porque o evangelho pode virar uma indústria, o evangelho pode virar um comércio, o evangelho pode virar um açougue, abrir a porta e pegar o recurso. Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, diante disso, a gente precisa falar um pouquinho a respeito de instrumentalidade ser o próprio Cristo. Então, quando formos começar a falar, né, mais para frente um pouco a respeito da mudança de ano, do mês, da estação, todas essas coisas, nós precisamos ser cristocêntricos. Nós precisamos entender que a centralidade é Cristo, a instrumentalidade é Cristo, e a glória também é para Cristo. Esse tripézinho não pode sair da nossa vida. Essa visão de quem é que faz todas as coisas por nós, quem é que trouxe de volta a presença de Deus para nós, foi Jesus Cristo. Não podemos nos apartar dele. Então, as outras coisas que apresentamos são ferramentas que passam pela luz, pelo semblante de Cristo. Eu não posso entrar em tempos e estações, por exemplo, falar de inverno, se Cristo não estiver centralizado no meu inverno, na minha estação. Não posso falar de Tzadik se não for o Cristo, a justiça do Tzadik, que é a letra que está no mês anterior, como falamos. Então, todas as coisas que formos fazer, precisamos trazer a centralidade de Cristo. O apóstolo trouxe nessas últimas aulas, ele trouxe algo, ele falou, olha, por um tempo, o Senhor está limpando e ajustando a minha visão. Qual é a visão? Eu estou tirando, por um tempo eu tirei tudo aquilo que não era bíblico. Agora eu estou tirando tudo aquilo que não tem a centralidade de Cristo. Está na Bíblia, mas a centralidade não está em Cristo, como uma oferta, por exemplo. Mas a oferta está na Bíblia. Só que se a oferta não foi usada através de Cristo, nós temos aí um amuletinho, nós temos aí uma forma de pagar, não é? Para recebermos bênçãos. Então, a palavra, irmãos, a palavra, amarre-se a Cristo. Cristo é uma pessoa. Amém? Então, trazendo essa parte, quero falar hoje a respeito da continuação desse portal de glória que o Senhor abriu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Existe um portal aberto para que nós entremos, amados, e continuemos executando justiça. Por quê? Porque no dia 29, como já disse, nós vamos mudar de ano. E Deus quer que nós entremos nesse final de ano com uma celebração. Não a celebração do mundo, aquela celebração de ideias, de pensamento positivo, de amuleto, de 3 pulos na onda, de comer lentilha, de roupa branca, não. Vamos entrar o ano novo com a nossa mentalidade cheia daquilo que Deus fez por nós. É isso que nós precisamos, porque aí, por exemplo, nós podemos comemorar o ano novo com a mesma mentalidade. Eu estou entrando no ano novo espiritual. Cristo está falando que agora eu vou mudar de ano, mas o que ele está falando? Qual é a sua base de sustentação para entrar o ano novo com uma visão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Nós precisamos entrar o ano novo com um entendimento do que Deus está falando que nós vamos conquistar. É por isso que nós precisamos terminar esse ano debaixo daquilo que é o juízo que Deus quer que a gente execute. Ele preparou 3 meses para que nós executássemos juízo, para que os céus, o ano que vem, já estivessem abertos a nosso favor. Então, quando estivermos lá no dia 29 de março, a virada do ano é para nós estarmos centralizados naquilo que Deus já nos deu por conquista no tempo do inverno. Deus já mandou a gente andar nos lugares altos e quando a gente descer no tempo da primavera, que é o tempo da guerra, os nossos adversários já estarão vencidos, porque nós já os sentenciamos nessa temporada toda do inverno e nesse restinho de tempo que nós temos. Eles já estarão sentenciados. Será a nossa parte, nós
Permitimos que, assim como o rei Josafá colocou a adoração à frente, assim como Josué colocou a adoração à frente, assim como nós vemos os recursos do rei Davi na adoração colocar Deus à frente, nós teremos colocado Deus à frente. Nós vamos entrar por um caminho de adoração, de louvor, e o próprio Deus vai estabelecer. Nós vamos cantar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o poder do adversário vai sendo quebrado pelo nosso próprio Deus, porque já o invocamos, já o centralizamos, já o adoramos. Já falamos para ele: Senhor, confiamos que tu nos deste todas as coisas. Então, eu separei alguns versículos para estarmos bem convictos do que a palavra de Deus nos dá. Então, aqui, olha, vamos ver aqui, ó. O pastor Alexandre, eu criei assim muito na presença de Deus, quando na sexta-feira o pastor Alexandre falou Esther, capítulo 9, versículo 12. Disse a rainha Esther, o rei falando: na cidade de Suzã, mataram e destruíram os judeus, a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Então ele chegou e falou para Esther: olha, eu fiquei sabendo o que vocês fizeram. E aí ele fala: nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Ou seja, o que o teu povo fez no restante daquilo que não é a nossa cidadela? O que o teu povo produziu? O que o teu povo ganhou? Qual foi a tua vitória? Ele estava interessado em saber isso. Aí ele falou: qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou, que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então, nós temos uma temporada. O nosso rei está interessado. Nosso rei está disposto a continuar abençoando. A mão dele está estendida, o braço forte do Senhor, e a mão estendida ainda é sobre nós. Então, nós podemos pegar essa temporada e falar: tá bom, Jesus, o que queremos é isso aqui. E começamos a continuar a sentenciar tudo aquilo que sabemos que não foi colocado em ordem ainda. Com um coração já grato, com um coração cheio de celebração, porque o decreto do Cristo vivo pela cruz do Calvário já foi estabelecida. Vamos ler o que é o decreto do Cristo vivo? Abra comigo aí em Colossenses, capítulo 2. Veja como houve uma mudança de decreto. Aqui em Colossenses 2:15, veja bem o que Deus deixou preparado para nós. Vamos começar do 12, que está bem interessante. Aqui, ó. 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha que decreto: vocês já morreram em mim? E ele vai falando: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, vocês já receberam o Cristo vivo, a carne de vocês já não deve operar em vocês, vocês estão mortos aos pecados e vivos para Deus. E aí ele vai falar o quê? Vocês foram batizados, então vocês já foram ressuscitados, estão vivos verdadeiramente para mim. E aí ele fala: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. E agora vem, olha lá o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha o que Deus falou. Aquilo que Esther fez, o Senhor Deus tirou o anel de Amã e colocou na mão de Mordecai. Faça decretos. Aqui Deus está falando exatamente o que está no livro de Esther. Eu estou cancelando os escritos de dívida que eram contra vocês. Estou dando possibilidade de vocês fazerem decretos novos. Eu estou colocando o centro da minha vontade, que é fazer de vocês filhos circuncidados no despojamento da carne de vocês, do coração incircunciso de vocês. Agora vocês são meus filhos. E aí ele fala: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é que Esther fez? Um pouquinho para baixo do capítulo 9, aqui, a própria Esther fala: deixa eu colocar os cadáveres dos filhos de Amã à exposição pública. Isso aqui já falamos na sexta-feira. Mas eu quero ratificar isso, para que você saiba: Deus continua interessado em que eu faça algo com o poder dele a meu favor. Nós precisamos entender: Deus é muito poderoso e ele quer que nós usemos o poder dele em amor, em fé, em responsabilidade, em comprometimento, em avanço do reino e aquilo que o rei quer que nós conquistemos, o Senhor quer que nós conquistemos.
Ah, pastora, eu tenho depressão, o senhor quer que você conquiste. Ah, pastora, eu estou com dores, Deus quer que você conquiste. Ah, pastora, eu estou impossibilitado de ir adiante porque o meu marido não quer, a minha esposa não quer. O senhor quer que você conquiste. Qual é a vontade dele? Imagine isso, meu irmão, minha irmã. Se Deus quer que você faça alguma coisa, juntamente com esse desejo dele, ele não vai dar todos os recursos para nós fazermos o que ele mandou? Porque senão Deus seria incoerente. Se Deus fala para você, lute pelo seu marido, e depois ele te privar de armas espirituais centralizadas em Cristo, ele seria um Deus incoerente. Se ele fala para você, eu te dou um ministério, e depois ele não te visita com uma capacitação, uma habilidade sobrenatural para você desenvolver o seu ministério, ele seria incoerente. Romanos capítulo 8, 32 fala o seguinte, que Deus nos deu Cristo, mas juntamente com Cristo ele dá todas as outras coisas. Você já imaginou isso? Às vezes nós ficamos só em Cristo. Ele me deu Cristo e acabou. Não, ele deu Cristo e junto com Cristo todas as outras coisas que vão fazer bem para a nossa vida, que vão trazer vida para nós que somos filhos. O Senhor está interessado em te levar adiante. Então, busque essa presença gloriosa para que as verdades de Deus se manifestem a nosso respeito. Então, veja que o Senhor está falando para nós, olha, eu já expus o adversário. Agora você, como igreja, o que você tem que fazer? Efésios, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá, Deus, ele vai trazer qual é a função sua e qual é a minha função. Para que você entenda que não acabou ali no dia 15, não acabou naquela temporada ali, agora já acabou o Purim, não posso fazer mais nada. Não, o Senhor está falando, eu quero que você eternize a tua vitória através de atitudes concretas pelo meu nome, o nome do Cristo vivo. Eu tenho uma investidura, você é a minha igreja, eu tenho uma veste para colocar sobre você. Eu tenho uma armadura para colocar sobre você, porque eu tenho um propósito que você vai conhecer. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo falando. E manifestar, olha aqui, essa é a tua função e a minha função. Veja com quem Deus está contando para estabelecer o reino dele na terra. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Deus ocultou o mistério. Ele criou tudo e ocultou o mistério aos olhos de Satanás. E aos olhos dos homens também. Agora ele fala, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que Deus está falando para você nesse versículo? Qual é a tua manifestação na terra? O que Deus está falando para você e para mim fazermos? Olha o que ele fala. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Tem o mistério e eu quero que você declare isso. Depois que você conhece esse mistério, qual é Cristo, você vai fazer o seguinte, você vai falar a respeito da multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades. É você que vai falar, sou eu que vou falar. Então, se tem alguém querendo governar a sua vida acima da soberania de Deus, eu e você temos que ir lá e mostrar como se fôssemos professores do adversário, como se fossem mestres dos adversários. Não é para que eles se convertam, é para que se submetam. Existem pessoas que falam, mas aí o que vai adiantar? Você vai ficar conversando com o demônio? Não estou falando de conversar com o demônio, eu estou falando de anunciar. É um monólogo, não é um diálogo. É um monólogo, é você quem prega, é você quem traz a proclamação, é você que anuncia o que Deus fez. Não é para conversar verdadeiramente. Tem muitas pessoas que conversam por causa do precedente que Jesus abriu ali na Bíblia, conversando com o rapaz lá, o gadareno. Mas cada um tem uma linhagem, então fique na sua, aquela que Deus estabeleceu bem firme no teu coração. Mas eu não estou falando de conversas com demônios, nem com principados, nem com potestades, nada disso. Eu estou falando que Deus deu uma investidura, uma didática, que nós precisamos usar para anunciar aos demônios, aqui o Senhor está falando, principados e potestades, e todos aqueles que vêm abaixo deles, que Jesus já venceu. Esta é a tua função didática.
é a sua função de igreja, de proclamadora da verdade. O Senhor está confiando que eu e você saibamos qual é o papel que Deus nos deu. Ó, quão formosos são os pés que anunciam sobre os montes. O Senhor teu Deus reina. É a atualização de Isaías, está aqui, ó, em Efésios, capítulo 3, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. O Senhor está falando, eu estou confiando em vocês, que vocês anunciem, meu Cristo já venceu. Vocês não têm mais parte nem sorte no nosso ministério. Assim como Esther e Mordecai, juntos e com o povo que apresentou uma resistência ao adversário, estava falando, o edito foi mudado. E o Senhor já mandou um correio ao encontro de outro correio para anunciar ao rei da Babilônia que eles perderam. Então, esta proclamação está na minha boca e na tua boca. Somos nós que temos que anunciar isso. O Senhor não deu esta obrigação, ou este mandato, ou esse comando aos anjos. Os anjos vêm para nos socorrer, mas eles não vêm para anunciar. Esse tipo de verdade, não. Nós que vamos anunciar aos demônios, falam, olha, o meu Cristo já venceu e você não tem mais direito de estar sobre a minha vida. Você entende o que é que Deus está falando? Você entende qual é a tua responsabilidade diante de Deus? Depois gaste tempo com essa palavra e fala, Deus, coloque uma plataforma, uma base de sustentação poderosa dentro do meu espírito a respeito disso que é para eu fazer. Para nós pararmos de temer todo o vento de doutrina, tudo aquilo que o adversário vem e lança. Ai, meu Deus, são os demônios, são, tá? Ai, meu Deus, é tal coisa. Tá, mas quem é maior? Não estou falando para nós entrarmos com presunções. Não estou falando de nós pegarmos, que nem nós vimos um missionário, infelizmente, amados, pegar um CD desses de coisas aí e massacrar o CD falando, tá vendo o que eu faço com você? E não muito pouco tempo depois nós vimos que ele estava envolvido no homossexualismo. Satanás não é para ser afrontado, é para ser confrontado. Entenda isso. Não vá fazer nada que o Senhor não tenha te mandado fazer. A palavra de Deus diz que nem o arcanjo Miguel, quando disputava com o corpo de Moisés, ele falou qualquer coisa contra aquela manifestação das trevas, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então, aprenda, existem coisas que nós não podemos lidar, mas o Senhor está falando, dentro da autoridade que eu te dei, a autorização que eu te dou, use aquilo que eu te dou de revelação contra principados e potestades. Anuncie, na minha casa não, na minha família não, estamos no tempo de julgamento. E vamos oferecer esse julgamento para o adversário, para que ele bata em retirada. Então, nós estamos gerando uma igreja que sabe quem é. A palavra de Deus no livro de Daniel diz assim, e o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. O Senhor está esperando alguém que o conheça, que se torne forte e faça as proezas no nome de Jesus. Pessoas que revertem a atmosfera, situações, casos que nós olhamos, não tem mais solução. Nós vamos falar, tem sim. Tem sim. O Senhor tem algo para fazer. Os impossíveis de Deus são possíveis porque aprendemos que Ele é um Deus todo-poderoso e Ele está trazendo a sua obra sobre nós. Nós precisamos aprender, amados, a andar dentro daquilo que Deus preparou para nós. É uma temporada de poder, sim. É uma temporada onde estamos no descanso de Deus, mas estamos aprendendo como vamos guerrear. Há um juiz a nosso favor. Há uma justiça a nosso favor. E há uma glória a nosso favor. Deixe a glória do adversário para lá. A opinião do adversário não nos interessa. Ai, mas é muito difícil, é muito forte, é isso e aquilo. Amados, eu não sei se o pastor Alexandre vai falar do nosso carro, mas o nosso carro já chegou. O Senhor enviou um carro muito maravilhoso para nós. Ah, mas vocês estão se vangloriando do carro? Não, nós estamos agradecendo a Deus pelo tipo de carro que Ele nos deu. Eu fico olhando ali, é bem aquela palavra, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Eu estou como quem sonha, eu olho da minha cozinha para aquele carro e falo, meu Deus, tem um carro dessa envergadura na área da nossa casa. Quem poderia imaginar isso? Um carro tão maravilhoso. Um carro, e Deus levantou ainda um povo para cuidar de nós nos mínimos detalhes. Uma pessoa que tem entendimento falou, manda um vídeo que eu vou te ensinar a mexer no carro. O carro tem uma porção de modernidade. E o que ainda faltava de modernidade desse carro, o Senhor levantou uma pessoa para trazer a modernidade para nós, enviou como um presente para o nosso carro. E aí, o carro que nós pedimos ao Senhor está sendo totalmente, como que eu posso dizer, adequado àquilo que nós pedimos. Porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A irmã Geni falou algo muito interessante.
Ela falou, aproveita o portal que está sobre a cabeça do pastor Alexandre e da pastora Fátima. Aproveite, entre, porque a palavra de Deus diz que o óleo, ele escorre pela cabeça, desce pela barba, barba é a autoridade, vai até a orla dos seus vestidos, que é onde... É barba não falta, a autoridade não está voltando. Vai brincando. Aleluia! Então, deixa a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida abrir essas portas para você, como precursores ali, como Moisés o foi, deixando exemplos para Josué, que continuou uma obra. Então, pegue isso para a sua vida e vá manifestando, porque o portal sim está aberto. E estamos crendo nisso. O Senhor fez superabundar todas as coisas para com o nosso veículo. E chegou lá o que faltava. Porque nós um dia sentamos debaixo lá de uma árvore, lá no Ecopark, aqui da nossa cidade, e começamos a falar. Se a gente tivesse um carro, o que você gostaria? Aí eu comecei a falar de todos os itens. E um item era muito importante para mim, é a multimídia, porque sou o copiloto do pastor Alexandre. E aí fica no celular e é um pouquinho mais complicado, tal. E aí o carro não tem multimídia, mas aprove ao Senhor. Trazeram umas pessoas e falaram, nós enviamos a multimídia para vocês. Vai chegar no domingo? E chegou, amados, e é coisa tremenda. Então, esse carro está completo naquilo que pedimos. É um carro alto para ajudar o pastor Alexandre na entrada, por conta das dificuldades para ele entrar em carro muito baixo, muito alto, né? A altura dele. O carro, meu Deus, é um carro maravilhoso. Nós vamos viajar bastante. Um carro de segurança. Então, um carro bonito, com os bancos da cor que eu queria. Depois nós vamos colocar aí no grupo para que vocês vejam. O Senhor abundou na sua graça. Ai, pastora, mas você está falando de bem material. Não, eu estou falando de construção por dentro que sai para fora. É disso que eu estou falando. De construção por dentro. Isso mesmo, irmã Edna. Construção por dentro que sai para fora. É isso que Deus está falando. Ele está falando, deixa eu te construir o Cristo centralizado dentro do teu espírito, depois isso vai sair para fora. Porque eu sou Deus que movo por dentro e trago a realidade, aquilo que não existe, que é o que eu estou falando. Nós ficamos como quem sonha. Tem um segundo quarto ali, às vezes a gente deita e aí a gente pensa um pouquinho e fala assim, tem uma sorrento aqui no nosso quintal. Sabe por quê? Porque é maravilhoso. Nós não tínhamos condições disso e o carro está pago para a glória de Deus. Mas vocês usaram o Prisma, né, o financiamento. Não interessa. Interessa que o carro foi lá e foi comprado à vista, foi pago do jeito que nós queríamos, dentro do valor que nós podíamos pagar, e Deus está abundando toda a sua graça a nosso favor. Há um portal aberto. Deixa Deus terminar a construção. Tem gente que está com a parede já bem alta. Tem gente que já está colocando o telhado. Deixa Deus construir o Cristo vivo nessa área da sua vida que daqui a pouco, na realidade tua, vai manifestar a glória de Deus. E o adversário não vai poder nada contra você. Ainda que ele tente roubar a alegria da bênção, ainda que ele tente vir contra nós, mas o Senhor vai manter um sorriso no seu rosto, uma alegria. Você vai estar firmado na palavra de Deus e você vai falar para ele, aí, você não rouba a alegria daquilo que eu consegui. No Senhor, ele já me deu e eu estou satisfeita com o meu Deus. O adversário quer trazer contra nós uma insatisfação com o nosso Deus. Algo que verdadeiramente como se o nosso Deus fosse insuficiente. Nosso Deus não é insuficiente, ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? E eu quero deixar mais também esta palavra em Apocalipse 5, 8 a 10. Por que estamos fazendo isso? Para que a palavra te vista. Deixa o pastor Alexandre falar, depois eu falo, então. Pode falar. Você está gritando. Eu estou gritando. Então, perdão, irmão, eu não quero gritar. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, versículo... Vamos começar do 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tudo isso estava acontecendo no céu. E o Cordeiro veio para abrir o livro e desatar os selos. Então, vamos lá. E eles estavam ali entoando um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com o teu sangue tu compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. De quem ele está falando? De quem ele está falando? Ele está falando de você e de mim. Nós reinaremos sobre toda a terra. O Cordeiro é digno de abrir o livro e derramar ali a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. E ele está falando que ele nos comprou, foi o Cordeiro que nos comprou. Somos do Cristo vivo. E junto com Cristo, o Pai nos deu Cristo para pagar o escrito de dívida que era contrário, era prejudicial a nós. Cristo encravou esse preço na cruz. Agora ele está falando, olha, Pai, aqui estão aqueles que eu comprei, eles reinarão sobre toda a terra. Agora, qual é a tua ousadia? Onde está a firmeza da tua declaração? Quem é o centro da tua declaração? Quem é o instrumento da tua vitória? É o Cristo vivo. É o Senhor. E toda ferramenta. Amados, nós tivemos uma vez num lugar no qual havia muitas práticas espirituais. Então, praticavam a oração em línguas, né? O orar, ler. Então, você lia a palavra orando em línguas. Havia ali algumas declarações que eram feitas, não é? E várias outras ferramentas de práticas espirituais que nos levavam a Deus. Só que aconteceu? Essas práticas espirituais, por muitos, foi levada à condição de Deus. Foi levado como se fosse Jesus. E se perdeu, entre aspas, o movimento. Se perdeu. Sabe por quê? Porque práticas espirituais não são Deus, são só práticas que nos facilitam o relacionamento para com Deus. Então, você orar a Bíblia e ler orando em línguas é uma prática espiritual muito boa. A sua mente vai ser treinada. Mas não faça disso como se fosse um Deus. Porque o que aconteceu? Se transformou em algo que a gente chama hoje de egrégora. Por quê? Porque você tira Jesus do centro e começa a celebrar aquilo. Ai, se você não orar em línguas e não ler a palavra, orando e lendo e produzindo aquilo que foi falado por tal ministério, você não é de Deus, você não está sendo santificado. Então, vai tomando o lugar da Trindade na nossa vida. Então, precisamos tomar muito cuidado. Se você não fizer essa pauta, você não vai ser livre. Se você não der essa oferta, você vai ficar faltando com Deus. Determinadas coisas que querem tomar o lugar de Deus. Naquele movimento, nós vimos por onde eles se perderam. E nesse aqui que estamos, não estou chamando de movimento, amém? Mas nesse aqui que estamos, dentro daquilo que estamos passando de instrumentalidades e de ferramentas que Deus nos dá para facilitar o nosso relacionamento e a nossa caminhada de santificação para com Deus, não podemos nos perder. Veja que nós temos tempos e estações. Muitas pessoas poderão colocar o inverno no lugar de Jesus, colocar o verão no lugar de Jesus, colocar as bandeiras, não é? Os estandartes que nós temos levantado aqui como algo que tem o semblante de Cristo ali, uma das faces de Cristo ali, as pessoas podem levantar isso como Jesus e tirar Jesus do centro. Então, nós precisamos entender, a centralidade é Cristo. Tenha muito cuidado. Não permita, pastora, eu não fiz a pauta. Ou entra para fazer a pauta como se fosse um amuleto. A pauta não é um amuleto. Se você fizer a pauta como quem está só lendo lá, eu renuncio à idolatria, não vai adiantar nada. Já tem um arrependimento. Idolatria é pecar contra Deus. Idolatria é o primeiro mandamento que Deus leu ali. Não farás outro Deus diante de mim, porque eu visito a iniquidade. Ou seja, é uma iniquidade, algo que passa de geração para geração. Saiu do âmbito do pecado, saiu do âmbito da transgressão e foi parar na iniquidade, que é algo pesado, é a maldade do pecado. E olha o que Deus fala: todo aquele que pratica a idolatria me odeia. Então, você chega na pauta da idolatria. Senhor, me perdoa, porque eu pratiquei a idolatria. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando de um coração que vem compungido diante de Deus, vem contrito diante de Deus. E aí nós começamos a entender: Senhor, a minha casa te odiou. A minha casa não te quis. A minha casa fabricou aquilo que não era Deus. E aí o teu coração vai entrar num lugar onde a santidade de Deus é maculada, onde a santidade de Deus foi afrontada. E aí nós vamos pedindo perdão, e aí as águas começam a nos limpar. Aí o sangue de Jesus vem e nos justifica. Mas se pegarmos uma pauta e fizermos uma leitura daquilo que está escrito ali, não vai adiantar nada. Absolutamente nada. Tem pessoas, amados, que nós temos que ministrar, tem pessoas que já faz muito tempo que estão com a gente. Estamos ministrando quase que semanalmente. E sabe o que acontece?
ela não dá um passo enquanto não tiver um entendimento da gravidade do seu pecado. Ai, pastora, mas dá trabalho, 2 anos. Não, não é trabalho. É limpeza profunda. Porque naquela personalidade que aquela pessoa tem, se ela fizer algo superficial, nunca ela vai ser liberta. Ela precisa de fundamento para arrancar o fundamento novo, velho que estava lá e colocar o novo. Então, isso não é trabalho, é limpeza, é santificação. Teve um tempo que essa mesma pessoa chegou e falou: ah, mas eu nem vejo isso como pecado, quando anunciamos o pecado. Logo no começo. Falou, mas isso é pecado. Ah, mas eu nem vejo isso como pecado. E continuamos trabalhando com a pessoa. Aí teve um dia que ela chegou com um rostinho muito triste e falou: olha, hoje eu passei por tal problema. E aí o coração dela se apertou, porque foi a santidade de Deus que a moveu. Porque foi o próprio Espírito de Deus que falou com ela. Filha, isso é pecado, e é pecado grave. Olha o desdobramento desse pecado. Não é apenas esse pecado em si, mas tem esse, e mais esse. Ela chegou com aquele coração quebrantado e contrito. E ela pensou que nós íamos dar-lhe vara. E sabe o que nós fizemos? Nós choramos, nos alegramos, porque entendemos que foi o Espírito Santo de Deus que a convenceu. Não é por força nem por violência, não é por superficialidade, não é por fazermos algo que nós ouvimos o fulano de tal fazer. E nós vamos entrando nesses cultos mistos, onde queremos um resultado rápido. Dá-me o que me deves logo, Jesus. Dá-me, dá. Porque eu tenho pressa. Mais pressa do que o Senhor tem para nos santificar não existe. Se nós nos colocarmos na presença dele com o coração quebrantado e contrito, sim, ele virá a nosso favor. Depois eu vou ler o outro versículo. Amanhã, provavelmente. Amém. Irmãos, falar um pouquinho que eu falei para a pastora, você tem alguma coisa? Não tenho nada, não está vindo nada. Aí ela falou assim, tenho. Eu falei, então você começa, se vier alguma coisa, nós vamos. Começa e termina, né? Porque não está querendo dar espaço de jeito nenhum. Então agora, o que tá vindo no meu miolo? Eu tive no ministério uma vez, há um bom tempo atrás, que eu fui pregar, e Deus me deu uma palavra a respeito de Ananias e Safira. E naquele dia, Deus me mandou raspar a barba. Metade, e metade eu fui com a barba. Então, eu entrei no ônibus, eu estava com a barba menor que essa, mas eu entrei no ônibus, que eu não tinha carro, metade da barba e metade raspada. E recebi uns olhares assim, tipo, vão ficar longe, que é louco. Mas eu fui para a igreja. Cheguei lá, o pastor me chamou para sentar no altar, eu sentei. A hora que a igreja viu aquilo, estava no louvor, acabou o louvor, porque aí todo mundo um apontando para o outro para saber o que estava acontecendo, virou aquela bagunça na igreja. Mas nesse dia, eu fui pregar a respeito de Ananias e Safira, e eu virava o rosto com a parte sem barba, eu falava, você tá com a cara limpa ou você tá com a cara suja? Crente de duas caras. E foi uma palavra assim muito pesada, né? Já deu para perceber. Uma palavra bem difícil. Mas hoje eu tenho entendido que nesse tempo, nessa manifestação de juízo, nós vamos precisar tomar decisões e ter definições bem firmadas dentro de nós, porque nós vamos precisar estar com a cara limpa ou estar com a cara suja. Mas nós vamos precisar, em nome de Jesus, estar com a cara limpa. E estar com a cara limpa requer uma entrega total daquilo que o Senhor reivindicar. Porque veja que o apóstolo ele não falou para Ananias que ele era obrigado a dar tudo. Pelo contrário, ele falou assim, ó, a propriedade era sua, cara. Vocês não precisavam ter feito nada, ninguém obrigou, ninguém mandou, vocês não precisavam ter vendido nada. Mas por que vocês venderam e ficaram com parte do valor e vieram aqui para mentir ao Espírito de Deus, não para mim? Mentiu para o Espírito de Deus. Ele não te pediu nada, nem eu, só que agora você se complicou. Era só você ficar com a sua casa. Então, se você for entregar algo, entregue na totalidade. E nós estamos muitas vezes entregando parcialmente. Eu não estou falando de oferta, estou falando de morte. Estou falando de entregar, estou falando de realmente fazer todo o processo que Deus tem requerido. Todo o processo. Para que nós não sejamos pegos nesse ambiente de crente duas caras. Aquilo que o Espírito Santo está pedindo uma coisa e nós estamos fazendo outra. Ou aquilo que nós decidimos fazer, decidimos entregar, e aí, de repente, o Espírito Santo fala, mas por que você está retendo uma parte? É para você morrer até o final. Você não vai morrer? Você não falou que você vai entregar tudo? E nessa pregação, nesse dia, se eu não me engano,
foi falada uma parte da palavra onde falava a respeito de cachorrinho relaciona com cachorrinho, porquinho com porquinha, boizinho com a vaquinha, homem com homem, homem com mulher, e homem de Deus com mulher de Deus. E aí choca. Porque nós queremos, dentro do contexto de casamento, que nós trabalhamos muito com casamento, nós não entendemos certas coisas. Mas entenda que você, como homem, está querendo se relacionar com a tua mulher, em qualquer aspecto, sexualmente e nos outros, como homem. E ela não se interessa mais por isso. Ela até se interessou um dia por você como homem, mas hoje a busca dela na sua vida é como homem de Deus. Então ela está buscando hoje um homem de Deus. Fala, não entendo, eu faço tudo para essa mulher, faço tudo nessa casa, mas você faz como homem. Você trabalha, você provê, você vai, você levanta, você até vai no culto, na igreja, ou outros não vão, mas você é homem e está incompatível. A tua mulher não quer um homem, ela quer um homem de Deus. E aí, ao contrário, que é mais difícil, mas também acontece. O homem de Deus está procurando uma mulher de Deus. E a mulher, às vezes, quer ser só mulher. E nós temos visto, infelizmente, dentro da igreja, mulheres de Deus que se manifestam como mulheres e estão matando a sua casa. Mulheres de Deus que se perdem da visão, mas como tem muita autoridade sobre o marido, sobre os filhos, porque elas estão ali no governo da casa, tome muito cuidado com isso. Não se manifeste como mulher no ambiente que você está fazendo hoje. Se manifeste como mulher de Deus, porque senão você pode matar tudo que você tem construído. Toma cuidado. Porque nós tínhamos vidas caminhando com a gente de mulheres de Deus que trouxeram o marido, trouxeram os filhos e estavam caminhando. E de repente levantou alguma coisa que desagradou ela e ela sai e leva toda a família junto. Porque ela se manifestou como mulher, ela se perde na identidade. Ela deixa de ser mulher de Deus. Então, cuidado, porque você pode, a mesma força que você teve como mulher de Deus para trazer, você pode ter para levar embora como uma mulher. Então, não se perca da sua identidade. E aí, sexualmente, em todos os relacionamentos, em todos os âmbitos, a gente fica muito perdido. Porque nós entendemos, na minha vida mesmo, eu fazia algumas coisas para minha esposa, mesmo estando naquela situação complicada. Muitas coisas eu fazia para ela. Trazia alguma comida que ela gostava, dava um presente, fazia, mesmo estando perdido. Mas sabe o que eu ouvi? Quando eu falava para ela, mas nada tá bom para você, eu trouxe um negócio, eu falei assim, isso é alma, eu não quero isso. O que ela estava falando ali? Eu ficava muito triste quando ela falava isso. Mas o que ela estava falando ali? Alexandre, eu não preciso de um homem, eu preciso de um homem de Deus. Então você não vai suprir as minhas carências sendo homem, não adianta. Isso não vai acontecer, porque eu preciso de um homem de Deus, que seja compatível com a mulher de Deus que eu sou. Quando fica homem e mulher, beleza. Mas quando fica homem e mulher de Deus, ou mulher e homem de Deus, não encaixa, não bate, não vai para frente. Fica duas caras. E o negócio não vai sair do lugar. E nós não vamos entender o que está acontecendo. Então, nós vamos entender que nessa manifestação de juízo, nesse testemunho que a pastora deu do carro, eu passei por uma tentação violentíssima. Por quê? Porque na sexta-feira de manhã, porque assim, Deus ele foi tão detalhista nesse negócio do carro, nessa manifestação de juízo, que eu tinha orado que eu queria trocar de carro até no meu aniversário, que foi dia 6 de março. E não aconteceu nada. No dia 7 de março, que foi uma sexta-feira, eu orei, eu orei antes de acontecer um pouquinho, que eu vi que não ia acontecer nada no aniversário, eu orei e falei para a pastora Fátima, eu vou pôr os 2 carros para vender e vou orar para a gente trocar de carro, que a gente vai começar as viagens. Se até quinta-feira que vem nada acontecer, nós vamos ficar com o Prisma e acabou. Na sexta-feira eu levei o Palio na cidade com a plaquinha, vendi ele à noite por WhatsApp e entreguei na segunda. E na segunda, no domingo, na segunda eu levei o Prisma e vendi acho que na quarta, entreguei na quinta. Fiz um negócio na quarta à tarde lá embaixo e entreguei na quinta 1h30. Na mesma quinta, eu já tinha ido para Bauru alugar um carro, fui para Marília ver um carro,
E aí, na quinta noite, meu amigo mandou assim, ó, minha prima está vendendo essa X35. Ela faz 6 mil a menos que a tabela FIP para mim, e eu falei para ela que ia passar para você. Ela falou que beleza. A minha cabeça ferveu. Porque o meu lado comerciante, o meu lado negociante, o meu lado ganhar dinheiro, ferveu. Aí na sexta, a gente já estava marcado de ver esse carro que a gente comprou lá em Piracicaba. Aí eu falei para ela, ó, eu vou ver o carro aqui. Se não der certo lá e o carro aqui for bom, a gente já tem um carro, não precisa ficar viajando mais. Porque tinha carro para ver em São Carlos, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, tinha um monte de lugar. Falei, a gente para com esse negócio e já pega aqui. Aí eu fui ver o carro novo, só precisava lavar, o carro novo, 6 mil abaixo da tabela, tudo em ordem. Falei, meu Deus do céu, eu não quero ir para Piracicaba mais. Eu quero comprar esse carro, ficar quietinho aqui. Mas a minha esposa quer o outro carro. É tudo que ela orou do outro carro. E o que eu faria antes, quando eu era homem, eu ia chegar aqui em casa e falar para ela assim, nós não vamos mais para Piracicaba, vamos comprar a X35, desmarca com o rapaz lá e acabou. Então eu tive que escolher, dentro da manifestação de juízo, que estava liberada para mim, Deus me deu uma oportunidade. Agora você vai se manifestar. Eu estou executando o juízo a teu favor. Agora você escolhe. Você quer ser homem? Compra a X35. Vai ganhar dinheiro, vai fazer o que você quer. Você quer ser homem de Deus? Leva sua esposa para Piracicaba e vai ver outro carro. Aí eu fui para Piracicaba. Aí chegou lá, entramos no carro. Tudo que ela pediu estava ali. Só faltava a multimídia. Aí ela entrou no carro, ela abriu, ela ficou assim, e eu tô firme. Entrei Uma no, cara, entrei irmãos. no carro sério, carro maravilhoso, mas tô sério, falei, eu vou dar um choque nela. Pequei, na verdade, porque eu menti, né? Mas já pedi perdão também. Mas fiquei ali, firme e forte. Aí eu desci do carro, aí eu falei para ela assim, falei, ó, eu prefiro a X35. Isso era verdade, que eu preferia mesmo. Eu prefiro a X35. Mas por você, a gente vai ver para negociar isso aqui. Vamos experimentar e vamos ver. Eu falei, mas eu preciso. Ah, assim, sério? Eu falei, eu prefiro. Até aí eu não menti. Mas eu estava com uma entrelinhas, né? Eu já sabia o que eu ia fazer se o carro tivesse bom para andar. Era uma meia mentira. Mas eu falei, eu preciso dar um choque mais forte. Aí eu desci do carro com ela. A gente estava lá fora esperando para tirar os outros carros para a gente sair. Olhei embaixo do carro, levantei com uma cara desgostosa, fiz assim com a cabeça para assim, eu vou agradecer o vendedor e nós vamos embora e vou comprar a X35. Tem um cactus aqui em casa que ele nasce uma flor. Ele nasce a flor, ele abre, não dá 2 horas, ela vai fechando, ela acaba em nada. Para a pastora, 1 segundo. Quando eu falei eu vou, ela murchou assim, ó. Fechou, acabei com a vida dela. Aí eu fui, dei um abraço nela, falei, não, nós vamos comprar, só vamos experimentar, se der tudo certo, nós vamos comprar. Aí ela voltou. Então, o que eu estou falando isso? Dando um testemunho, já agradecendo por todo mundo que orou, por todo mundo que ofertou, por todo mundo que investiu, por todo mundo que, de alguma forma, participou nisso. Já estou dando um testemunho do que aconteceu. Mas também estou falando que dentro da manifestação de juízo que você está decretando, vai aparecer algo para você decidir. E você vai ter que decidir. Você vai ter que tomar uma decisão. E por que eu precisei tomar uma decisão nesse nível? Porque eu preciso agora colocar em prática aquilo que eu estou me transformando, porque senão é fácil. Ah, não, agora eu sou homem de Deus, eu te amo, eu vou cuidar de você, tá tudo bem, mas vou comprar X35. Aí não tem realidade espiritual. Aí vai ficar incompatível, fica totalmente incoerente. Ou você vai amar a sua esposa, vai cuidar e vai realmente fazer o que tem que fazer, ou você vai cuidar do seu esposo, amar e fazer o que tem que fazer, ou vai ficar fora, vai ficar desconectado. Isso em qualquer área da tua vida. Tenha coerência. Porque se você está falando que você vai cuidar dela, então agora eu preciso levar em conta a opinião dela, que é o que ela reclamou a vida inteira. Você não leva em conta a minha opinião. Você faz o que você quer. Eu trabalho junto, eu participo junto, eu faço tudo junto, mas na hora das decisões é só você. E você não é solteiro, você é casado. Isso eu escutei 30 e poucos anos. Daí nasceu o casado, não casado. Então eu sou uma casada, não casada, porque para mim não muda nada.
Quando eu vejo, você já fez, você já decidiu, você já comprou, você já vendeu, você já foi, a gente não vai ou a gente vai. E ela foi entrando num ambiente profundo de passividade, de falta de decisão, de anulação, aonde para ela a voz dela não tinha mais nada. E quando ela se manifesta agora falando, ó, gostei do carro assim, essa cor de banco, um carro alto, lá, ela faz uma lista, aí Deus trouxe uma oportunidade da minha mão. E como Deus é Deus e ele não brinca, 3, 4 horas antes de ver o outro, ele traz um negócio que eu compraria brincando, só com o olho fechado. Compraria hoje, até se eu tivesse dinheiro para ganhar dinheiro, porque ganha 6 conto em um mês. Então, lógico que eu faria, que eu não sou burro. Só que não era para mim, porque eu precisava ter do que abrir mão. É igual quando Deus me deu todas as receitas da linguiça, do hambúrguer, de tudo e mandou para. Depois eu fui falar com Deus. Falei, Deus, por que o Senhor me deu toda a receita das coisas? Me deu todo esse mix. Me deu algo que eu pudesse aumentar a minha margem, porque o imposto é estático, mas a margem ela pode aumentar. Agora eu posso pagar imposto e agora o Senhor fala, sai do mercado, para. Aí Deus falou comigo, para você ter do que abrir mão. Então, isso que Deus está reivindicando de você, eu falo assim, eu não estou entendendo, porque Deus está falando para eu ir para cá, mas está me abrindo uma porta enorme aqui, para você ter do que abrir mão, para você ter realmente o que entregar ao Senhor, para Ele testar o que está no teu coração, para você sair dessa situação, vencer essa situação e ir para esse novo lugar aprovada e aprovado. Então, Deus precisava permitir que a CX-35 chegasse aqui na minha cidade, que tivesse esse ganho, que fosse um carro bom, que fosse um carro bonito, que me agradasse. Eu andei no carro para eu poder depois lá em Piracicaba ter do que abrir mão a favor dela, a favor da palavra e a favor daquilo que Deus está construindo dentro de mim. Então, agora, como homem de Deus, eu posso entregar isso para ela. Como homem, eu não ia entregar. É disso que eu estou falando. Então, tem coisa que você não está conseguindo entregar porque você é mulher. E você vai ter que ser mulher de Deus para entregar isso. Tem coisa que você não está conseguindo entregar porque você é homem. Você vai ter que ser homem de Deus para entregar isso. No ministério, na vida espiritual, com Jesus, na igreja, no relacionamento, com os filhos, em todo lugar. Vai morrer e ser mulher e homem de Deus. Senão você não vai conseguir entregar isso. Você não vai conseguir abrir mão disso. Você vai matar a manifestação que você é de homem e de mulher de Deus, sendo homem e mulher só. Porque aí o temperamento vai matar a unção. Aí aquilo que você é em Adão vai matar aquilo que você é em Cristo. E aí você vai ter problema. E as pessoas não vão conseguir comer de você. E aí agora eu vou ter que ser coerente. Então agora eu preciso, eu precisei entregar algo para ela, para começar a ministrar cura no coração dela, para ela se sentir amada. Aí vem uma irmã que viu a foto do carro e falou assim: esse carro não é para o pastor, é para a pastora. E dentro desse carro ela será ministrada e curada. Entendeu? E é exatamente isso que vai acontecer. E a irmã estava vendo só as fotos do carro e Deus revela para ela lá o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele carro. Não é um carro. O carro é bonito, é novo, vai nos servir muito bem, glória a Deus. Mas espiritualmente o que aconteceu na minha casa, na minha família, foi um decreto de juízo que rompe completamente com o ambiente físico, natural. Não é um carro, não é uma lata com 4 pneus, mas é o que está rompendo no mundo espiritual, porque isso vai ser para a nossa vida. Onde Deus está querendo te levar com essa parte de você romper com o decreto de juízo, não é o que você está conquistando só. É maravilhoso o que está lá, que a pastora vai pôr daqui a pouco aí. Que carro bonito, que carro bem cuidado. Glória a Deus, mas o que foi rompido no mundo espiritual é que é o grande lance do negócio. Aonde nós estamos entrando agora e vendo que vale a pena ser homem de Deus e mulher de Deus e caminhar, porque aí as coisas vão encaixar e você vai viver em paz, esse é o negócio. Então, eu quero te abençoar para que você seja um homem de Deus, para que você seja uma mulher de Deus, para que você ame a tua esposa, você ame o teu marido, você renuncie tudo que você tem que renunciar em Cristo, porque Ele vai te honrar e você pode decretar juízo sobre essas coisas, vai ser coerente e vai ser de dentro para fora, como a pastora falou. É construído algo dentro de você e aí vem ali a decisão. Pode ir para a direita ou para a esquerda. Deus não me proibiu de comprar X35. Só que eu teria saído da rota. Você que sabe. Você tem dinheiro para um ou para outro. Um negócio é bom,
o outro negócio é o certo. É vivo. É vivo. A X35 é negócio bom, mas tá morto. A Sorrento é um negócio certo e tá vivo. Aleluia. Agora você escolhe. Você tem esposa agora. Você não decide sozinho, tem a opinião dela. Você ama? Você quer cuidar? Você vai agora deixar de anular? Deixar de... Agora chegou a hora, então prova para mim. Porque senão não tem sentido. Então entrega para mim agora. Porque tem que doer um pouquinho. Porque dói. Mentalmente dói, porque se eu não fosse comerciante, se eu não tivesse essa visão, não ia doer nada. Mas Deus sabe que eu tenho. Vai para o Alfredo para você ver como dói. Ele abrir mão de 6 contos. Dói muito. Como dói? Porque comerciante, ele já faz conta, ele já projeta, ele já vai, que é a mesma cabeça minha. Nós vamos fazer a conta. Mas a Ana Lúcia, não. Estou sufocada aqui dentro desse carro. Eu preciso de um negócio maior, mais espaço. Ele fala, vai ficar sufocada mesmo aí, porque... Entendeu? Então, às vezes, nós vamos ter que ver onde nós vamos nos movimentar para que realmente as coisas sejam coerentes com aquilo que Deus está fazendo. Então, pastor, eu estou louquinha para decretar juízo. Vai morrer, vai virar mulher de Deus na totalidade, extirpa toda a situação de duas caras, faz o resto da barba e vamos embora. Raspar a barba, cara limpa, por completo. Entrego tudo. Jesus, comprar Sorrento, eu estou entregando tudo? Então eu entrego tudo. Tá aqui. Aleluia. Ah, pastor, mas que moleza em comprar uma Sorrento e entregar tudo? Moleza para você que não sabe o que eu estava sentindo aqui dentro. Para você pode ser moleza. Falar, eu queria uma guerra dessa, comprar um carro desse. É, mas se você tivesse passando o que eu estava passando aqui dentro, aí você ia ver o que eu tive que renunciar, entregar e morrer para poder fazer aquilo. O quanto que pesa aquilo, porque a minha guerra não é a sua. Então a sua guerra é uma, a minha guerra é outra. Então, em nome de Jesus, vai morrer, tem uma semana de morte e de execução de juízo contra os teus adversários. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, em nome de Jesus, nós já estamos atrasados. Bom trabalho, vai na paz, fogo no bicho. Vamos que vamos, um beijo. Glória a Deus, aleluia. Amanhã, Continua. amém. Amanhã a pastora lê o negócio que ela ia ler aqui. Tá bem. Abraço. Tá bom.